Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que no calendário romano se celebra na quinta-feira da semana que passou, quando completa-se 40 dias após a Páscoa. Aí na sexta-feira tem-se início a grande novena de Pentecostes, onde nós estamos, hoje o terceiro dia, até o próximo domingo, quando celebraremos a grande solenidade da vinda do Espírito Santo. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E a ascensão de Jesus é a nossa certeza de que nós temos a oportunidade de entrar no céu. Porque qual a compreensão de céu que nós temos? É o lugar de Deus. O céu é o lugar de Deus. Mas aí Deus se fez homem, assumiu a nossa humanidade. E quem voltou para o céu não foi o Espírito de Jesus, mas foi Jesus na sua totalidade, seu corpo, sangue, alma e divindade. Então existe ser humano no céu. E se Cristo levou a humanidade que ele assumiu para o céu, automaticamente ele abriu o céu para que outros humanos também possam lá estar. Então aí nós temos acesso ao céu. Cristo abriu as portas para que nós possamos entrar. Porém, antes de subir para o céu, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Até que chegue o momento de irmos para o céu, nós temos muita coisa para fazer. Não é pensarmos, não, eu vou para o céu, então eu vou cruzar os braços, vou ficar esperando chegar a hora. Não. E às vezes tem muita gente assim, sabe? Esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né? Quer saber de nada, não quer fazer nada. Não, mas a palavra de Deus diz que Jesus foi preparar um lugar no céu. Acabamos de cantar, vou preparar-vos um lugar. Sim, mas o céu não é lugar de gente desocupada. Não, o céu é lugar de quem vive. É lugar de quem vive. E é necessário que nós vivamos e façamos a experiência de enfrentarmos tudo aquilo que diariamente nós precisamos enfrentar. E quem é que enfrenta problema? Quem é que experimenta alegria? Quem é que se decepciona? Quem é que conquista coisas? Quem vive. Os que escolhem não viver não experimentam nada disso. Aqueles que escolhem se trancar na vida, e tem muita gente que escolhe se trancar, não experimenta nada disso. Não sabe mais o que é alegria, o que é tristeza, o que é conquista, o que é derrota, o que é felicidade, não sabe mais. Não vive. O céu é o lugar para quem vive. Não é lugar de gente morta. Porque os mortos estão no céu. Não, se estão no céu é porque está vivo. Se estão no céu é porque está vivo. Se entraram no céu é porque viveram. Jesus entrou no céu porque viveu. E viveu em tudo a nossa condição humana, diz-nos a palavra, exceto o pecado. O que nos impede de entrar no céu? O pecado. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, para que não exista nada que nos impeça de entrar. Se pela nossa natureza pecadora, se pela nossa natureza miserável, nós não temos acesso, Cristo com sua divindade supre aquilo que nos falta, para que nós possamos entrar. E é essa a nossa luta, e precisa ser essa a nossa busca. Não é ficarmos, porque aqui diz os Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, que nós ouvimos, diz assim: depois que Jesus subiu para o céu,
Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que disseram-lhes: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Os anjos estão falando assim: daí agora, o que vocês vão ficar fazendo? Vão ficar aqui olhando para o céu? Ninguém mais vai fazer nada? Muitas vezes nós caímos nessa tentação e fazemos uma experiência espiritual, vivemos uma experiência do amor de Deus, aí agora vamos ficar olhando para o céu. Mas meu filho, minha filha, você tem que trabalhar. Você tem casa para cuidar, você tem filho para educar, você tem uma vida para dar conta. Ai, mas padre, Jesus diz aqui no Evangelho, pode ficar tranquilo: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nesta vida que nós temos que dar conta, nesta vida que nós temos que viver para podermos viver no céu, nós não estamos sozinhos. E olha qual é a palavra de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é somente em alguns dias, em alguns momentos, em algumas situações. Nas suas lutas, eu estarei convosco. Nas suas dores, eu estarei convosco. Nas suas derrotas, eu estarei convosco. Para festejar as suas conquistas, eu estarei convosco. Queridos, neste grande desafio de olharmos para este mundo e para as coisas desta terra, com a certeza de que estamos caminhando para o céu, nós temos a segurança: Ele está comigo. Eu estarei convosco todos os dias. Tem dia que nem a gente mesmo se aguenta, não é verdade? Vocês têm dia assim, gente? A coisa de precisar de terapia, doutor, eu não sei, deve ser, não? Mas tem dia que nem a gente se aguenta. Eu olho para mim, tem dia e falo assim: nossa, padre, como você é chato. E aí Jesus diz: eu estou convosco até nesse dia que você não se aguenta, eu te aguento. Porque todos os dias são todos os dias. E aquele que promete é fiel. E Jesus não mente. E se Ele disse que estará conosco todos os dias, não tem perigo que falhe algum, não tem perigo. Em todos os momentos, em todas as situações, nós temos a garantia: enquanto nós não estivermos com Ele lá, Ele permanece conosco aqui. Esse desejo de Deus de estar conosco. Por isso, viver pensando em ir para o céu é saudável. Pensando. Não é assim, volto a dizer, cruzando os braços, deixar, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não. Não é a vida que te leva, é você que leva ela. Com lutas, com alegrias, com tristezas, ora sozinho, ora acompanhado, cercado de muita gente por um período de tempo, solitário por outro período de tempo, mas é você quem leva a vida. É necessário tomarmos cuidado, queridos filhos, para que nós não sejamos empurrados, levados como um pedaço de madeira pela correnteza de um rio. Não, não. A vida precisa ser tomada conta, nós temos a rédea, nós é quem direcionamos, nós é quem dizemos que ritmo ela vai. É nós. Não sei se você sabe, mas você quem dá ritmo para a sua vida. É você quem sabe a hora de acelerar, a hora de pisar no freio. É necessário adquirirmos a rédea desta vida, porque se queremos entrar no céu, precisamos primeiro viver e experimentar esta presença de Cristo, que nos promete:
estarei convosco todos os dias. Amados e amadas, o céu é de verdade, ele é uma realidade. Cristo subiu para o céu para poder nos levar para lá também. Mas sabendo como a gente é, ele falou: não, mas eu fico com vocês também. Eu vou para o céu, mas eu fico, que senão vai dar ruim esse negócio. Sozinhos vocês não vão dar conta, não. Se eu deixar vocês sozinhos, é igual pai e mãe, que se vai sair precisa arrumar alguém para ficar com o filho. Porque se deixar sozinho, sabe que quando voltar, o mundo vai estar de ponta cabeça. E aí, Jesus, tendo que voltar para o céu, porque Ele é Deus e precisava ocupar o lugar que é dele, falou assim: e agora, como é que eu vou deixar essas antas sozinhas aí? Se eles ficarem sozinhos, eles vão destruir o mundo. Ah, eles vão. Deu um trabalho para fazer esse mundo, foi 7 dias para fazer esse mundo. Se eu deixar eles sozinhos, o dia que eu voltar não vou achar mais nada. Quem é que eu vou deixar? O Espírito Santo. Aí é aquele que nós vamos vir celebrar aqui no próximo domingo, o Pentecostes. O Espírito Santo de Deus, que nos garante a presença de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos lembra: Jesus está com você. Aquele que morreu pelos seus pecados está com você. Aquele que dá a vida para que você viva está com você. O Espírito Santo nos lembra que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo nos garante a presença constante de Deus na nossa vida. Então o mundo não vai ser destruído por quê? Porque Cristo voltou para o céu, mas não nos deixa sozinhos. A minha e a sua vida não vai ser destruída, porque Jesus voltou para o céu, mas permanece conosco por meio do Espírito Santo. Confiemos, acreditemos e vivamos. E a ordem de Jesus é: ide por todo o mundo, fazei discípulos meus todos os povos. Temos uma missão, nós temos uma missão. Eu sei que está chegando a época do frio, agora com essa chuvinha, dá uma vontade de invernar, dá. Mas nós temos uma missão. Meu filho, minha filha, você tem uma vida para dar conta. Você tem uma vida para dar conta. Você tem muita coisa para fazer. Cuidado. Cuidado para que você não coloque o ritmo desacelerado demais na sua vida e começar a ser arrastado pela correnteza. Que se você não puser o pé no chão para começar a viver, eu garanto, a sua vida não é diferente da vida de padre. Tem um monte de gente querendo viver a sua vida. Se você não cuidar dela, tem gente que está querendo cuidar. Você cuidando, já tem gente cuidando da sua vida. Imagina se você para de cuidar. O céu é lugar de quem vive. Vivamos todos os dias, experimentemos todas as situações, as alegrias e as tristezas, as conquistas e as derrotas, com uma certeza: Cristo está comigo. Eu estarei convosco todos os dias. Nos dias bons, bendito seja o Senhor porque está comigo. Nos dias maus, Jesus, segura minha mão e vamos comigo, porque nós temos uma vida para dar conta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.